Boa noite, galera. Hoje eu queria gravar um vídeo sobre liquidez e dar uns toques bastante interessantes, coisas que mudou meu jeito de operacionar, que evita de eu tomar bastante stop. Então, o título do vídeo aí vai ser Pare de ser a liquidez do mercado. Então, vamos falar um pouco sobre liquidez, que na minha opinião é o assunto mais importante, que foi através disso aqui que mudou minha forma de operar, que me ajudou bastante no meu operacional e quando eu consegui entender o conceito de liquidez. Vou fazer uma aula prática aqui do jeito que eu entenda e aqui, ó, bem no gráfico, que é para ser mais objetivo, entendeu? Então vamos fazer aqui no gráfico. Então, galera, o que é liquidez? Liquidez aqui é a facilidade que eu tenho de comprar e vender em qualquer nível de preço, em qualquer nível de preço, porque eu tenho contraparte. Então, se eu quiser vender aqui agora, onde é que o preço está, eu vendo sem deslocar o preço, porque eu tenho gente do outro lado querendo comprar. E se eu quiser comprar também em qualquer nível de preço desse, eu tenho gente querendo vender. Então, você deduz que esse mercado é um mercado líquido para uma pessoa igual eu. Então vamos lá, galera. Vamos olhar para o book aqui, vamos entender algumas coisas aqui, ó. Olhando para esse book aqui, ó, deixa eu travar ele. Isso aqui, olhando para esse book de ofertas aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui as ordens de compra. Aqui, ó, para cima eu tenho ordens de compra e para baixo eu tenho ordens de venda. Isso aqui é o Nasdaq futuro, ó. Então, cada ordem dessa aqui se trata de 1000 ordens. Então, quando eu tenho um aí, se trata que tem 1000 contrato aqui, 2000 aqui, 3000 aqui. Então, nota que uma pessoa igual eu, que opera com 5 micro, se eu comprar no 97 aqui, ó, eu nem mexo no preço. Se eu comprar em qualquer nível de preço, esse mercado tem liquidez para mim, porque eu consigo entrar em qualquer nível de preço e sair em qualquer ordem. Mas a questão é o seguinte, eu sou ninguém aqui, né? Aonde que está nosso interesse? É saber que tem pessoas grandes institucionais, que eles operam no dia, eles montam posições no Nasdaq aí, às vezes de 500 mil contratos no dia. E se você pegar esse mercado para um cara que opera isso aqui, logo você deduz que esse mercado não tem liquidez para ele. Por que não tem? Porque se ele chegar no mercado e bater 500 mil contratos aqui no 98, ele vai deslocar esse preço muito forte até completar os 500 mil contratos dele. Então dá um candle enorme aqui que some até na tela. Então logo se deduz que para um cara que opera deste tamanho aqui, para um cara que se opera deste tamanho com 500 mil contrato, não tem liquidez para ele, certo? Então, entende esse conceito. Para esse cara aqui não tem, mas para mim tem. Mas quem move preço é esse cara aqui. Quem manda no mercado é esse cara aqui. Então, onde que a gente vai ficar de olho? O que esse cara aqui vai fazer durante o dia. Então, é esse que a gente tem que ficar de olho. Então, galera, para esse cara não tem liquidez aqui, certo? Primeiro conceito, não tem. Outro conceito, por mais que se ele chegar no preço aqui, tiver uma escora, uma ordem pendurada de 500 mil contratos, aqui, esse cara não vai contar com essa ordem aqui. Por quê? Porque isso aqui é um book de oferta. A pessoa pode colocar e pode tirar. Pode colocar e pode tirar. Então, esse cara não tem a certeza de que quando ele chegar lá nesse lote, esse cara vai deixar essas lotes ser consumidas. Muito pelo contrário, ele não tem essa certeza. E como ele é um institucional, ele é um cara grande, ele sabe que o cara vai tirar. Entendeu? Ele sabe que não vai ter alguém colocando uma posição tão pesada assim, a não ser num dia atípico, que é um dia de dado, outra coisa. Mas enfim, geralmente não vai ter. E mesmo se tiver, ele não acredita. Entendeu? Então, sabendo dessa informação, agora que vem um lance. Qual liquidez que ele tem certeza do mercado? Vamos trocar agora a palavra liquidez por stop.
Grava essa palavra, ó. Vamos pensar em liquidez como stop. Por que eu falo stop? O stop, galera, é a única certeza que esses caras têm que tem liquidez para ele. Ele sabe que o cara que comprou nessa região aqui, o cara que veio aqui comprou, ele sabe que para ele sair dessas compras aqui, o único jeito dele sair ou é ele realizando, vendendo, ou ele estopando, vendendo. Então ele sabe que no stop é certeza que ele vai ter gente na contramão dele. Se o cara comprou aqui, ele sabe que aqui embaixo tem vendedor, tem venda de stop. Essa é a certeza que ele tem, porque se o cara tá no meio de uma operação, ele só consegue sair de um jeito, é vendendo, o cara que tá na compra. E se o cara tá numa venda, ele só consegue sair comprando. Então, galera, essa é a única certeza que esse cara vai ter. Então ele vai gerar essa liquidez. Ele vai trabalhar o tempo todo, o dia inteiro atrás de stop. Porque ele não consegue montar uma posição de grandes lotes se ele não gerar esses stop. A posição que ele monta é em cima de stop. Certo? Entendemos esse conceito? Então bora para frente. Lá no livro de Wyckoff, fala que são 3 tipos de provedores de liquidez, 3 grupos de pessoas que o Wyckoff fala muito. Que quando eu li isso aqui, cara, isso aqui abriu minha mente, espero que abra de vocês também. Quando vocês entendem o jogo dessa forma, com uma visão de liquidez. Então, no livro de Wyckoff, ele classifica 3 grupos de pessoas que promovem essa liquidez. E eu já fui todos os 3. Então vamos entender quem são essas pessoas que geram liquidez para esse mercado. O Wyckoff primeiro chama essas pessoas de mal informados ou mão fraca. Então aqui, ó, eles chamam esses pessoal de mão fraca. E ele classificou 3 grupos. Vou falar até rápido aqui, para não ficar um vídeo muito grande. Ele chama o primeiro grupo de gananciosos. Ele fala, quem são os gananciosos? Os gananciosos, galera, são os compradores de topo. Por quê? Eles vê o preço subindo, então eles não querem ficar de fora. O que eles acabam fazendo? Eles compram topo. Ele vê o preço descendo, eles compram fundo. É os verdadeiros compradores de topo e vendedores de fundo. Quem nunca? Já fui muito esse cara aí, que compra fundo, ó, vê o mercado descendo, não quero ficar de fora, eu vou lá e pego. Então, esse é o grupo que o primeiro provedor de liquidez para esses caras é os gananciosos, porque quando ele vende o fundo, tem um cara que quer montar a posição dele, que está comprando aqui, aonde ele está vendendo. Entendeu? E o que ele vai? Como ele compra o fundo, os caras absorvem, o mercado volta, estopa ele, muitas das vezes o mercado até continua indo, certo? Então, o outro grupo que o Wyckoff fala no livro são os medrosos. Quem que é os medrosos? Os medrosos é aqueles cara que é os puxador de stop. Já ouviu falar nesse que segura uma posição? O cara compra aqui, o mercado vai contra ele, ele tem aquela esperança de que o mercado vai subir acima do preço dele para ele sair. Só o que acontece com esses caras? Quando ele vê que o mercado volta para cima da ordem deles, aí o mercado faz assim, ó, com medo de o prejuízo dele ser maior do que já tá, ele vai aqui, ele sai da posição aqui, ó. Então, ele comprou aqui, ele vende aqui, com medo do mercado fazer outro pivô para baixo. Então, esse segundo grupo aqui, ó, são os medrosos. Já fui eles também. Demais. Puxador de stop. Vou trazer para nossa linguagem. É os caras que puxam stop ou opera sem stop. O terceiro grupo aí, galera, é os espertos. O Wyckoff fala os espertos. Quem são os espertos? Os espertos é aqueles cara que compra, eles acertam o direcional, mas erram o time. O que eles fazem? Eles compram aqui, o mercado estopa eles e vai na direção. Cara, quem não foi esse cara aí? Então, eu já fui os 3. Então, os espertos são os que acertam o direcional. É o cara que tem uma leitura muito boa de direcional de mercado. Só
que ele não tem o time, ele erra o time, ele é estopado e ele vê o preço indo onde é que ele imaginou e fica chorando. Então, galera, esses 3 são o que no livro fala dos provedores de liquidez. Quando eu entendi esse conceito esses três provedores, eu comecei a identificar eles no gráfico. Então eu decidi não ser nenhum desses 3. Então, vamos trazer para o gráfico. O que o mercado faz? Se um cara quer montar uma posição de 500 mil contrato, imagina que ele quer montar uma posição de 500 mil contrato. Isso aqui, galera, é muito de Wyckoff, mas não vai ser o que eu vou falar hoje, não. Vou gravar outro vídeo só de Wyckoff. Esse cara não, como eu disse lá no começo, o book não tem liquidez para ele, então ele não consegue esses cara, essa contraparte aqui. Então o que ele faz? Ele vem comprando um pouquinho, testa o vendedor pivota, ele compra mais um pouquinho, testa o vendedor pivota e vai fazendo isso aqui, ó. Chega uma hora que ele vai comprar bastante, só que não vai ter vendedor mais, que ele já vai ter limpado toda a oferta. Então não tem vendedor mais, o preço nem vai chegar a renovar fundo. Isso aqui é o Wyckoff, como eu estou dizendo, mas não vou falar de Wyckoff. E o que esse cara faz? Agora ele já começa a gerar o interesse em todo mundo. Ó, ele compra um bocado aqui, vende um bocado aqui, compra um bocado aqui, vende um bocado aqui. E ele fica nesse, e ele trava o preço aqui para esse preço não subir. Por quê? Vocês vão entender, porque ele vai precisar desses caras aqui de cima também. Então, no momento que esse cara tá vendendo aqui em cima aqui, ó, eles estão colocando stops de compra na parte de cima, e o momento que eles estão comprando aqui embaixo, tá colocando stop de venda. O que esse cara quer fazer? Ele precisa montar essa posição, uma posição grande. Entendendo isso, antes disso aí, galera, eu quero que vocês entendam que isso aqui acontece muito, ó. O mercado vai vir lá de cima, assim, ó, e vai deixar, e aqui em cima vai ter muita compra. Pega essa leitura, ó, pega essa informação daqui de cima, ó, porque aqui em cima, o preço, do jeito que ele desce, é tudo manipulado, é tudo proposital, ó. Aqui em cima vai ter compra, ó. Grava essa informação, é o preço, o jeito que o preço movimenta é tudo manipulado, é tudo calculado. Então, voltando aqui ao raciocínio, então esse cara sabe que agora, aqui embaixo tem muita venda, e ele sabe que aqui agora ele vai conseguir montar essa posição que estava. Imagine que ele comprou aqui 20 mil aqui, 50 mil aqui, comprou mais 70 mil aqui, e aqui ele ficou dividindo os lotes. Imagine que aqui embaixo vai ter todo o restante que falta para ele montar. Então ele é o próprio cara que vem aqui nesse fundo, ele agride esse fundo, joga o mercado aqui, ó. Quando o mercado passa para baixo, o que vai acontecer? Vai estopar todo mundo que comprou aqui. Geralmente aqui é os espertos, né? Onde é que os espertos ficam, né? Que ele acerta o direcional. E vai vir a galera que vende rompimento aqui, vai vender um rompimento aqui, fala assim, agora esse preço vai derreter e esse cara vai absorver todo mundo aqui, ó. Quando ele absorve todo mundo, vai deixar todo mundo preso. Ele vai mandar o preço para dentro da estrutura de novo. Então deixou todo mundo preso. E nesse momento, esse cara acabou de completar o carrinho dele aqui, certo? Então, para que ele precisa desses stops de cima aqui, ó? Galera, aqui é onde é que vai fazer o preço dele ganhar aceleração. Qual que é o trabalho desse cara agora? Pronto, o cara comprou 500 mil contratos. Qual que é o trabalho dele agora? É mandar o preço em cima desses stop aqui, ó. Uma sacada, vou passar um segredo aqui. Quando eu tô comprando, quem me acompanha aí, já viu minhas operações, por que eu fico olhando aqui? Geralmente eu entro aqui, ó. Por que eu tô olhando aqui? Porque aqui tem uma POC, geralmente, e aqui tem uns vendedores que não quer ser estopado. Então eles protegem a posição dele, protegem os stop dele. Então o que eu falo sempre? Ó, o meu comprador tem que chegar aqui. Eu tenho que ver esse cara. Então o tempo todo que eu tô operando, eu tô de olho nesse cara aqui, ó. Eu tô fazendo a leitura dele. Desde quando ele desceu aqui, desde quando deixou o interesse aqui em cima, eu tô monitorando ele em cada degrau que ele desce. Eu tô
viajando nele. Ele está sendo monitorado o tempo todo. Então, quando ele chega aqui, ele faz um spring, que é de Wyckoff, ou então ele pega todos esses caras aqui, stop essa galera aqui, ó. Eu já estou vendo o que ele veio fazendo. Então, eu compro com ele aqui. E o que ele faz? Ele joga o preço para cima, certo? O que esse cara quer? Ele vai testar para ver se tem defesa. E quando esse cara vê uma defesa, muitas das vezes ele deixa o preço voltar mais um pouquinho para ele comprar mais barato aqui. Mas vai chegar uma hora que esse cara tem que sair daí, esse cara vai ter que sair daí. Então é onde é que eu olho para a leitura de fluxo, que vai ter. O que eu falo? Ó, esse cara tem que agredir aqui agora, porque se ele passar daqui, se ele conseguir ganhar essa barreira aqui, ó, ele vai acionar esses stop. Então imagina, quando ele joga para fora de uma estrutura, ele aciona os stop e o preço ganha aceleração. E quem entra aqui? Os compradores de rompimento. Do mesmo jeito que entra aqui, ó. A galera compra um rompimento aqui e ganha mais aceleração o preço. Entenderam? Então, só um adendo aqui, ó. Um rompimento que vale a pena comprar é esse rompimento aqui, ó. Depois que ele sai daqui, aqui é um rompimento interessante, porque geralmente aqui ganha uma aceleração legal, que dá para soltar uma parcial e segurar um trade. Mas enfim. Então, quando o preço sai aqui para fora aqui, ó, eu falo assim, galera, acabou. Agora ele vai embora, não volta mais, porque eu sei que esse cara tá com a posição cheia e ele precisa desse preço lá em cima para quê? Se ele está comprado em 500 mil contratos, ele precisa vender esses 500 mil contratos. Então ele precisa de achar quem para comprar? Comprador. E onde é que vai estar o comprador? Ele já veio descendo, monitorando esse comprador aqui, ó. Quem são esses compradores? Os caras que venderam aqui. Entenderam? Então, galera, quando eu falo, passou da região, ele vai embora, agora esquece, papai. Aqui sempre vira meu alvo, ó. Aqui é onde é que eu busco as minhas operações todas. Por quê? Do jeito que ele veio descendo, ele já veio descendo na maldade, já veio descendo, deixando essa posição para ele fazer, para fazer o preço dele deslocar, para ele ganhar lucro, para ele conseguir vender caro. Ele comprou aqui barato, ele quer vender caro. E ele já sabe onde é que os compradores estão. E quando isso aqui mudou minha visão, porque ele sabe onde é que os compradores dele estão. E eu também sei, porque eu tô olhando para ele o tempo todo. Eu não tô olhando para aqui. Eu tô olhando para esse cara aqui. Meu olho tá nesse cara aqui que tá montando, ó. Então eu tô vendo ele descendo. Eu sei como é que ele vai subir. Entenderam? Então esse é o meu operacional. Por que eu não compro aqui? Porque aqui é onde é que o esperto compra. Por que eu não vendo aqui? Porque aqui é fundo de mercado, é os vendedores de fundo. Aqui é os gananciosos, entendeu? E por que eu não seguro, não arrasto stop? Porque só medroso faz isso. Isso aqui é o que no livro do Wyckoff fala. Então, como que eu deixo de ser a liquidez? É só você não fazer o que esses caras fazem. Vamos para o gráfico agora pegar exemplo. Eu vou mostrar todas as operações que eu fiz. Então, qual que é o nome do jogo? É liquidez. Primeiro a gente tem que identificar onde é que ela está. E como é que o preço chega em certas regiões. Como é que o cara está levando o preço. E onde é que esse cara está. E aonde o interesse desse cara está. Vou mostrar uma operação aqui, galera. Esse vídeo era para ser feito no domingo, da operação de domingo que eu peguei. Só que eu gravei o vídeo, não tinha áudio. Eu fiquei muito bravo. Olha aqui, ó. Pega esse gráfico aqui, ó. Isso aqui nós vamos fazer na venda. Mas é o mesmo conceito que eu fiz na compra ali, ó. O mercado, na quinta-feira e na sexta, fez isso aqui, ó. Pega essa visão aqui, galera. Ó. O que ele fez aqui? Isso aqui no Wyckoff chama de uma causa. O que tem aqui? Muito aqui para baixo agora, aqui, ó. Tem muito o que? Os caras que comprou aqui tem muita venda. Guarda essa informação. Então, o mercado acabou na sexta-feira, aqui em cima, eu guardei essa informação. Como é que o mercado subiu na sexta-feira? Escadinha, ó. Deixando topos mais altos
e fundos mais altos, não renovando os fundos. Então, a partir de agora você não olha como fundos mais altos, como escadinha. Você vai olhar desse jeito, ó. Se o mercado está subindo, tem gente comprando aí para cima aí, então o que ele está fazendo? Então, eu sei que aqui embaixo tem stop, e o stop aqui, ele é venda. Então, eu já subo com essa informação. Essa informação já está no radar. Eu tenho grande concentração de venda aqui, e eu tenho alguns stops de venda aqui. Pronto, essa informação eu já tinha no domingo aqui, acabou o mercado na sexta e ficou aqui. O que é que esses caras vão fazer aqui em cima? Eles vão vender grandes lotes. Eles precisam de fazer grandes lotes. E o que ele faz aqui? Ele faz uma distribuição, que é conceito de Wyckoff. Para quem não conhece, eu vou gravar um vídeo sobre o Wyckoff. Ele faz a mesma coisa. Então ali em cima, vamos imaginar agora que é o contrário. O cara chegou ali em cima, ele vendeu ali 500 mil lotes. 500 mil lotes. Ó, o cara tá vendido aqui em 500 mil lotes, certo? Então vamos lá, galera. Se ele vendeu 500 mil lotes, o preço desceu. O preço desceu. Agora ele precisa de comprar 500 mil lotes para ele sair dessa posição de venda, concorda? Então, se ele está vendido em 500 mil, ele precisa de comprar 500 mil. Para ele comprar 500 mil, ele tem que achar quem quer vender. E onde é que está uma região que tem muito vendedor? Aqui, galera, ó. Aonde os caras ficam montando aqui o tempo todo. Então, a minha venda foi aqui. O meu alvo era nessa liquidez aqui, é nesse fundo. É onde é que eu busco. Deu para entender? E o que acontece? Qual que é o trabalho que esse cara vai ter aqui agora? Ó? Qual que é o trabalho que ele tem? É julgar o preço. É a mesma coisa daquela hora que eu dei o exemplo. Em cima dos stop. Porque quando ele começa a estopar aqui, todo mundo aqui, ó, o preço ganha aceleração. E quando ele chega aqui na região que ele vai desovar, olha o que acontece com o preço aqui, ó. Ó, olha o tamanho da absorção. Isso é absorção? Não, é o cara que tá com os lotes lá de cima descendo e tá desovando aqui. Deu para entender? Então, esse é o operacional que eu faço. Porque eu tô aqui de olho nele, eu espero ele fazer o que ele veio para fazer e depois eu vou com ele para ele desfazer o que ele fez. Deu para entender? Esse é o meu jogo de operação, de operar. Por que eu pego 100 pontos direto? Porque eu estou de olho nisso o tempo todo. Do jeito que o mercado desce, eu procuro ele do jeito que ele vai subir. Ele faz muito isso aqui, ó. Eu não vendo isso aqui nunca, ó. Tá vendo? Ele deixou aqui, deixou um mais baixo. Eu não vendo. Se eu estou operando, eu estou fora disso aqui. Mas isso aqui agora para mim virou alvo. Aqui, ó. Por quê? Olha o conceito. Pega o conceito, galera. Aqui, ó. Por quê? Eu tô aqui. Abri o gráfico. Cheguei no gráfico. Tô olhando o gráfico. Opa, eu já vou mapeando. O que é que eu tenho aqui para cima? Eu tenho uma galera que vendeu aqui. Então, aqui tem compra. Então, beleza. Tem compra. Então, aqui é interesse do cara. Então, vamos achar o cara? Como é que o cara tá descendo? Ó. Ó a escadinha, ó. O que esse cara vai fazer aqui? Vamos esperar esse cara fazer o quê? Ele gerar a causa, capturar todo mundo aqui, fazer o trabalho que ele veio fazer e depois vamos com ele aonde? Então, ele imagina agora aqui que ele comprou tudo aqui, ó. Ele fez a comprinha dele aqui, comprou, agora esse cara precisa vender. Aonde que tá comprador para ele vender? Onde é que tem? Aqui tem, ó. Onde é que ele vai desovar? Olha lá, ó. Onde é que eu ia levar essa operação? Eu compraria aqui e aqui seria o meu alvo. Em cima de onde tem compra. Agora, poderia vender aqui e dava certo? Poderia dar certo, mas ele poderia fazer isso aqui, ó, e depois fazer isso aqui? A chance dele fazer isso era muito grande, porque aí eu ia ser o esperto, que eu achei o movimento, mas entrei errado e fui estopado. Então, galera, o primeiro conselho, nunca compre em topos nivelados, fundos nivelados. O mercado fez isso aqui, ó. Se desceu, deixa descer, olha essa região, espero um giro de mercado
para você pegar de alvo. Sempre faz isso. As minhas operações são todas nesse formato, ó. Onde é que eu vejo do jeito que o preço tá descendo, eu vou carregar para ele voltar. Sempre eu vou estar olhando isso aqui, ó. Onde é que tá as vendas aqui, ó? De novo. Outro exemplo, ó. Aqui, ó. Tem uns caras que vendeu aí, né? Então tem comprador aqui, certo? Tem comprador aqui, ó. Não tem? Então beleza. Olha o que acontece, ó. O mercado vem aqui. O mercado vem aqui. Aí começa, ó, descendo aqui, escadinha, desceu aqui. Aí aqui ele trava uma estrutura. Pega o último cara aqui, o cagueta. Outro vídeo também isso aqui. E ele vai fazer o que aonde? Comprou tudo aqui. Onde é que ele precisa? Ele precisa vender. E onde é que tem compra para vender? Olha lá, ó, de novo, ó. E onde é que ele vende? É coincidência que o preço parar aqui? Não, não é coincidência. Ele vai carregar até ali. Então, se eu tô comprado, o meu alvo é isso, é ali. Então, galera, eu vou deixar um desenho. Um desenho que eu opero todo dia é esse desenho aqui, ó. Ó, desceu de escadinha, subiu de elevador. Subiu de escadinha, desceu de elevador. Sempre grave esse desenho aqui que vocês vão se dar bem. Nunca saia antes desse topo, nem antes desse fundo, quando você pega esse tipo de operação. Porque esses fundos e esses topos é aonde o cara vai desovar, é aonde que é o interesse desses caras, entendeu? Então, desceu de escada, subiu, deixa eu ver se tem alguns exemplos aqui para ficar mais, para não falar que eu só falo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Subiu de escada, desceu de elevador, tá vendo? Vamos ver se eu acho um outro exemplo ao contrário. Aqui, ó. Desceu de escada, aqui, ó. Quando ele pega no stop, ele sobe de elevador, aqui, ó. Aonde que a gente solta? Aqui, ó. Se passar, carrega que ele vai embora. Então, galera, é isso aqui, ó. O vídeo é para você deixe de ser liquidez. Então, primeiro conselho é mapeia quem faz movimento, quem faz preço no mercado. Entenda como é que o preço está chegando em cada região. Usa volume. Eu particularmente eu uso muita agressão, né? Mas essa questão de volume fica para outro vídeo. Devia ser e fica para outro vídeo. Então, aqui, ó, vou até falar para vocês o que pode acontecer aqui, ó. O mercado agora, ó, 9h49 da noite, ó. Ó, tá subindo de escadinha, ó. O que ele pode fazer aqui agora, ó? Ele pode buscar o interesse, depois cair. Entenderam? Então, espero que vocês tenham entendido aqui o que eu queria passar. Deixa os comentários aí, valeu, galera. Grava essa aula que pra mim isso é o mais importante que tem no mercado, beleza? Valeu.